que eu diria que é uma das emoções mais perigosas se a gente não usar ela para o que ela foi designado para nós. Então, o lado positivo, só relembrando, o lado positivo, às vezes a gente fala, mas como pode ter um lado positivo na raiva, na ira, né? Que é o mesmo sentido da raiva. Bom, a gente vê que tem um lado positivo, porque a Bíblia fala sobre a ira de Deus. Se Deus, que é santo, ele se ira, então tem um lado positivo dessa emoção que ele permitiu que ela existisse em nós. Então, por que que Deus permitiu essa emoção e por que que Deus também se ira? É porque a forma positiva da raiva, da ira, é se irar contra atitudes, contra o pecado, contra coisas ruins, mas não é para a gente se irar contra pessoas, né? Deus, ele nunca se ira contra o pecador, ele se ira contra o pecado. Então, a ira de Deus é santa, porque ele não se ira contra nós, né? A ira de Deus é contra aquele pecado, um pecado que afasta o homem de Deus. Então, a emoção da raiva, ela tem como objetivo fazer com que evitemos coisas ruins e situações que desagradam a Deus. A raiva sobre uma circunstância ou atitude nos faz querer rejeitar a repetição da mesma. Então, nós devemos odiar o pecado, ter raiva do pecado, ter raiva de atitudes e emoções e coisas que nos afastam de Deus. É, então, para isso que a gente tem que ter essa raiva, essa ira contra coisas que são erradas, mas como o pecado, né, ele tem o poder de fazer a gente estragar as coisas que Deus coloca para nos proteger. Então, a gente vê aqui que a raiva, ela produz, se ela não for conduzida para coisa que é atitudes, circunstâncias que desagradam a Deus, ela pode ser direcionada a pessoas e ela pode gerar os subprodutos ou os sentimentos, que a gente falou que a emoção é uma coisa, o sentimento é outra. Por quê? Porque o sentimento é aquilo que a sua emoção produz, né? Você recebe um estímulo, provoca uma emoção, que é ou a tristeza, ou medo, a raiva, a alegria, e depois você vai ter as emoções secundárias e também os sentimentos que ela produz. Que aqui eu coloquei os subprodutos da raiva, pode ser cólera, pode ser rancor, pode ser violência, pode ser ódio, brigas, gritarias. Como dizem Colossenses, é que a gente não teve a oportunidade de ler na última aula. Aí eu queria que o Daniel achasse para mim esse versículo, Colossenses capítulo 3, de 8 ao 14. Aqui tem uma lista de coisas que mostra para a gente o que a raiva pressionada, né, pode produzir e o que Deus reprova isso. Deus não está aprovando essa situação, né? Então está em Colossenses capítulo 3, de 8 ao 14. Daniel vai achar para a gente. Posso Tudo bem, ler? Neuza? Pode ler. Deixa eu dar boa Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Graças a Deus, querida? bem. Ah, que bom. Então vamos lá, Daniel. Mas agora, despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade,
suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Essa passagem bíblica, ele é como se fosse o antídoto da raiva, da ira, dessa emoção, quando ela se manifesta de forma negativa. Então, você pode anotar aí no seu caderninho, nas suas anotações, que Colossenses 3, de 8 a 14, é um antídoto, é como se fosse uma vacina, né? Não tem a vacina da raiva do cachorro, do gato, não sei se é só o cachorro que toma, mas a raiva, chamado de raiva, uma doença que quando o animal, o cachorro, ele morde a gente, só dele não ser vacinado, você tem que tomar vacina, porque pode te dar essa doença e não é nada bom. Então, com relação à nossa emoção da raiva, se você tivesse, se te fosse falar uma vacina, ela estaria aqui em Colossenses 3, de 8 a 14. Porque aqui fala que é para a gente deixar longe de nós toda a ira, toda a cólera, e gritaria, e briga, e contenda. A Catiele entrou aqui, que bom, boa noite. Então, olha só a lista de coisas. Dá para você pegar na sua Bíblia, abrir aí e começar a listar as coisas que é para ficar longe de nós. E depois continua falando para a gente revestir como eleitos que nós somos de Deus, né? De entranhas de misericórdia. Olha só que coisa bonita, né? De bondade, de benignidade, de mansidão. Tudo isso aí é o contrário do que está aqui no subproduto da raiva. Então, mansidão, quem é violento, a mansidão é o antônimo da violência, né? E ter misericórdia, ter longanimidade, quer dizer, ter paciência, ter aquela pessoa que consegue respirar, contar até 10, né? Na hora que não está preparado para dar uma resposta que vai ferir, que vai causar um estrago na vida de uma outra pessoa, você fica quieto, deixa passar. A hora que você se sentir bem para falar, você vai lá e fala com mansidão. Aqui a gente não está querendo falar que você deve só ficar guardando, porque isso aí pode virar o quê? Um rancor, não é? Quando você guarda tudo ali, é porque tá guardado, ele corre o risco de virar um outro sentimento, que é o rancor. Então, você pode, se você se sentir bem de deixar para lá e você realmente deixou para lá, liberou o perdão e esqueceu, tá ótimo. Mas se você não consegue liberar o perdão e fica guardando quietinho, mas não fala nada, mas guarda no seu coração aquela raiva, ela vira rancor. E ela vai virar uma marca lá e qualquer hora que você for estimulado a um sentimento ali, naquela emoção, naquela situação, você pode despejar tudo aquilo que você tinha guardado. Então, a Bíblia fala sobre que o rancor, a Bíblia chama de raiz de amargura, que fica lá como se fosse uma doença cancerosa que fica enraizando e acaba contaminando outros órgãos. Assim, somos nós quando nós guardamos a raiz de amargura. Ela vai brotando, ela vai crescendo e vai atingir outras pessoas. Ela não vai ficar só em uma pessoa, né? Então, esse versículo de Colossenses é maravilhoso, porque ele dá essa direção. O que fazer com a nossa raiva? A Bíblia fala que tem outros versículos que nós vamos ler, mas acho que nós vamos até ler esse aqui, mas eu já quero falar agora. Fala assim, olha, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. O que significa isso? Quando o sol se põe, né, é porque o dia terminou e a noite começou. Então, Deus está querendo dizer aqui que você não deve dormir, né? Nem deitar na sua cama, colocar a cabeça no seu travesseiro e dormir
sabendo que você tem uma coisa para resolver, que você ou magoou alguém com palavras ou atitudes, você causou raiva, você está com raiva de alguém, Deus quer que ou você libera, se você não tem culpa do que está acontecendo, libera o perdão, ora para aquela pessoa e vai dormir. Se você acha que você precisa de falar com aquela pessoa, fala. Se você estiver preparado para falar, se não vai brigar mais ainda, então se vai agir com amor, então vai lá, fala. Mas se você precisa sempre aprender a perdoar, é o que a gente falou aqui, que o amor, ele cobre uma multidão de pecado, o amor, ele é capaz de perdoar, tá? Então, e aqui fala que sobre tudo, depois que você fizer todas essas coisas, você tem que estar ali em amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. O amor tem uma tradução que diz assim, que o amor une perfeitamente todas as coisas. Então, tudo que está desligado, tudo que está quebrado, relacionamento quebrado por causa de ira, de cólera, de violência, de palavras mal faladas, de ódio, de briga, de gritaria, sabe? Tudo aquilo que saiu errado, né? Porque nós somos humanos e somos passíveis desse tipo de atitude. Então, como que se resolve? É perdão traz restauração. Perdão traz restauração. Quando você perdoa e quando você libera perdão, ou quando você pede perdão, não tem nada que tenha mais força do que o perdão. E Deus, sabendo disso, que ele enviou Jesus para vir aqui para que através do sangue dele na cruz, ele pudesse reconciliar o mundo com ele mesmo, porque era a força do perdão. O sangue de Jesus, ele abriu o caminho do perdão. Então, quando a gente vai até Jesus, a gente tem perdão, e o perdão restaura a nossa vida. Nós somos restaurados na presença de Deus quando a gente recebe o perdão de Cristo. Então, Deus quer que a gente vá e faz a mesma coisa. Então, não tem coisa para resolver melhor a situação nossa de raiva como o perdão. E eu não digo só que coisas horríveis que têm acontecido. Você pode pensar, mas nunca aconteceu uma coisa tão assim, horrível na minha vida que eu preciso de resolver, né? Nunca fiquei cheio de cólera e rancor, mas são pequenas coisas, às vezes, do dia a dia, dentro da nossa própria família. Porque aonde que acontece coisas que magoa, que entristece a gente, às vezes é as pessoas que a gente mais ama que causa isso, né? Porque quem que a gente convive mais? Se não as pessoas que a gente mais ama? É dentro da casa, da família, né? Da igreja, que é a nossa segunda família. Então, no trabalho, são as pessoas mais próximas de nós que pode nos trazer algum tipo de sentimento, de estímulo, que se ele não for filtrado, ele vai provocar em nós esses sentimentos. Então, escreve lá nas suas anotações, que o antídoto, olha que coisa linda aí. Então, o antídoto da raiva, da ira, de todas essas coisas, está em Colossenses 3, de 8 a 14. Quando você ficar numa situação dessa, lê esse versículo que você já vai achar um jeito de se libertar disso, tá bom? Pode passar, Daniel. Então, a gente já viu isso, acho que na última aula, né? Por que Deus permitiu uma emoção que é tão perigosa? Porque sentir raiva é a resposta correta diante da maldade e injustiça. Mas o que você faz depois de se tornar. Ah, tá. É que tá pequeno aqui, eu tô no celular, eu não tô enxergando muito bem, viu, gente? Mas o que você faz depois poderá se tornar pecado. É por isso que a raiva é tão perigosa e nós precisamos tomar muito cuidado com ela, porque você recebe aquele estímulo, né, do meio que eu falo que você não pode evitar, como nós falamos na outra aula. Então você recebe aquilo,
Se você não filtra aquele estímulo, por exemplo, vamos supor, uma provocação, alguém veio te contar alguma coisa sobre alguém, ou alguém começa uma confusão perto de você, que falou alguma coisa que você ficou ferido. São várias circunstâncias que pode acontecer. Então, se você não filtrar aquele estímulo, por exemplo, você tem que avaliar aquilo ali, né? Você tem que parar, você tem que respirar. A Bíblia fala que a gente tem que ser longânimo, quer dizer que é aquela pessoa que que consegue respirar e contar até 10 e não dar resposta naquela hora, se você não estiver preparado. Então, se você não fizer esse filtro, deixar tudo entrar aqui dentro e fazer aquele lixão, vocês já passaram perto de um, sabe esses lixos? Aqui fala lixão mesmo, onde vai jogar. Agora aqui perto da minha cidade tem uma usina de lixo, eles levam tudo que é reciclável para lá, para reciclar, né? E o que é lixo, eles fazem um aterro. Então, se você passar lá no lixão, naquela hora, primeiro o lixão ficava aberto, e tinha urubu, tinha todo tipo de coisa nojenta, ninguém quer chegar perto daquilo ali, né? Porque só tem coisas que não presta ali, e pode fazer mal para a saúde. Então, às vezes, a nossa mente, se ela não tiver, igual diz em Romanos 12, 1 e 2, que a gente tem que ter uma renovação do nosso entendimento. Então, significa que a gente precisa, de vez em quando, reciclar a nossa mente. Nós precisamos reciclar o nosso lixo, de fazer uma limpeza, sabe? Tirar aquilo, porque tudo que entra aqui dentro da nossa mente, ela não sai mais. Você sabia que você tem aqui gravado no seu cérebro todas as informações desde quando você nasceu? Eu fico assim maravilhado de ver como que Deus nos criou, né? Como diz o Salmo 139, de uma forma incrível e maravilhosa nós fomos formados. E nós temos aqui um registro de tudo aquilo que aconteceu desde quando a nossa mãe estava gerando a gente na barriga. A gente escutava tudo. Então, está tudo no nosso cérebro registrado. Por que então a gente não lembra de tudo? Porque o nosso cérebro ele tem uma capacidade incrível de trazer, fica ali para cima, fica só as coisas que a gente usa mais, tá? É igual quando aqui eu tenho mania de fazer isso, sabe? Isso aí não é muito de mulheres, né? Mulher gosta de variar muito a roupa, né? E eu sou assim, com as coisas que eu gosto mais, as peças de roupa que eu gosto mais, ela já fica em cima, porque eu já vou usar ela, daqui a pouco eu uso ela de novo, e às vezes as minhas filhas falam, mãe, parece que você só tem essa roupa, você tem bastante roupa, porque você não muda? Mas é as que eu gosto, sabe? Parece que ela já tá do jeito do meu corpo. Então, é mais comum os homens fazer isso, né? Mas eu faço isso também, eu gosto de usar as mesmas, então eu fico com elas ali em cima, na gaveta, no armário, fica mais visível para mim pegar elas e vestir. Então, no nosso cérebro é assim, as coisas que aconteceu com a gente desde a nossa infância, da nossa gestação e tudo aquilo mais, a gente não lembra porque fica lá no nosso subconsciente. E as coisas que a gente usa mais no nosso dia a dia, a gente lembra sempre porque está aqui em cima, entendeu? Então, o que que acontece? Tem coisas que você nem lembra mais, mas quando vem um estímulo lá de fora, e aquele estímulo te provoca naquela emoção, e você já foi ferido naquela área da sua vida, na hora você reage. Entendeu? Se tem uma feridinha lá que não foi cicatrizada, para lá para dentro que você não resolveu, na hora que vem aquele estímulo, que vem aquela provocação, às vezes você explode, depois você fala, por que que eu estou reagindo assim? Eu nunca fiz isso. Então, às vezes você vai lembrar de coisas, ou às vezes você nem vai lembrar. Mas uma coisa eu falo para vocês, isso aí explica uma situação, mas ela não justifica, porque nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo, nós temos o Espírito Santo que nos
que é o nosso conselheiro, nós temos a palavra de Deus que nos auxilia. Então, isso aí é a parte humana nossa que eu estou falando, né? Que isso pode sim acontecer, porque fica registrado, tudo fica registrado. Então, não dá para você fazer uma limpeza e falar, eu vou deletar da minha mente tudo isso, isso, isso. Não dá, sabe por quê? Porque a gente não esquece, a não ser que você fica com Alzheimer, Deus me livre, né? Fica com uma doença, fica com amnésia, alguma coisa assim. Mas se você está com saúde, você não tem jeito de você falar, a pessoa te ofendeu, não, vou esquecer disso. Você lembra. O que você tem que fazer, que você precisa trabalhar na sua vida, que eu vou deixar aqui, isso já me ajudou, por isso que eu quis ensinar essa matéria, eu falei para o Daniel, eu quero muito ensinar saúde emocional, porque eu precisei muito disso na minha vida. Entendeu? Essas coisas que eu estou falando para vocês são coisas que já me ajudaram, que eu acho que todo mundo, todo cristão precisa saber, tanto para si mesmo como para ajudar outras pessoas. Então, isso aqui que eu estou falando é a parte humana e também a parte espiritual que vai te ajudar a reciclar esses lixos, né? Quando alguém fez uma ofensa para você, quando alguém te magoou, quando alguém falou alguma coisa que não devia ter falado para você, quando você foi humilhado, ou abandonado, ou fizeram acepção de você, tantas coisas que já aconteceu na minha vida, que eu sei que já aconteceu com você também, porque nesse mundo aqui, o próprio Cristo falou que a gente ia ter aflição. Seja o que for que aconteceu, volte e meia, se você for contar, vem na tua mente, porque você lembra, você está bem de saúde, você não está com Alzheimer, nem com amnésia, você vai lembrar. Mas o perdão, quando você reciclar esses lixos que os outros colocam em você, é perdoar, é tirar a força que ele tem para te prejudicar. E o perdão é que tira a força do pecado, perdão é que tira a força do mal contra nós. Então, quando você perdoa alguém ou pede perdão, você se livra daquele peso. Então, quando você lembra daquelas coisas, eu achava que até que isso foi possível para mim, eu achava que isso aí, ela falava assim, ó, os outros falam isso, mas, gente, isso aí não é possível. Como que a gente vai conseguir fazer com uma coisa que deixou a gente tão magoado, não tenha força? Cada vez teve coisa na minha vida que cada vez que eu me lembrava parecia que tinha acontecido naquela hora, 15 minutos atrás. Isso aí já aconteceu com vocês? Pode falar a verdade. Vamos falar da nossa parte humana agora, Comigo já aconteceu. não é? As coisas assim de vários anos atrás, começava a contar, parece que vinha assim, parecia que tinha acontecido aquela hora. Só com a Catiele aconteceu? Mas ninguém? Comigo já aconteceu, gente. Muitas Comigo vezes. também já aconteceu. Já aconteceu, né, Nilson? Eu Oh, falo, Não vou nem dizer quantas vezes aconteceu. pois é, acontece, gente, porque nós somos humanos, tá? Nós somos humanos e na nossa humanidade essas coisas acontecem. Então, se quando você lembra de uma coisa e ela te machuca como se fosse acontecido ali há poucos minutos, é porque ainda você não liberou perdão, ou aquela coisa que se você pecou contra alguém, você ainda não resolveu, você se sente incomodado com aquilo, então é porque você precisa reciclar aquele lixo, porque ele não vai sair de dentro da tua cabeça, porque na mente as coisas são registradas lá, tá? São os arquivos que tem lá na tua mente. Agora, o que ele precisa é de perder a força. Ele precisa de ficar lá no arquivo morto. Ele não vai sair de lá, mas ele vai ser uma coisa que vai ser reciclado. Você vai olhar para aquela pessoa que te ofendeu e falar: olha, ela é igual Jesus quando ele estava lá na cruz. Ele falou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo.
E a própria palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz assim, olha, se ele soubesse, não teria feito isso, porque eles não sabiam que estava crucificando o Rei da Glória, né? E eles não, os próprios malfeitores que crucificaram Cristo, eles nem sabiam que aquilo que eles estavam fazendo contra Cristo, que eles achavam que era o fim para Cristo, estava trazendo a glória, a vitória e o pagamento da nossa dívida, do pecado. Então, eu acho que se o diabo soubesse disso, ele nem teria instigado aqueles homens a praticar aquilo. É por isso que ele não sabe, que ele nem ele sabia. Então, o que eu penso é que Jesus ele conseguiu fazer isso. Ele deu esse exemplo para nós. Falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Então, quando a gente fala isso, eu tenho certeza que Jesus não falou assim com arrogância. Eles não sabem de nada do que está fazendo. Não, ele falou com verdade, com sinceridade. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem. Então, às vezes, quando você dá tem um novo olhar para aquela situação e fala, isso aí tá eu quero resolver isso na minha vida. Quando você faz isso, aí Deus, ele vai colocar ali remédio naquela ferida sua, né? Igual uma música que tem, fala que aquela dor que doía tanto agora não dói mais. Porque aquilo ali, em vez de ficar uma ferida aberta, ela virou uma cicatriz ali que faz você lembrar, olha, eu tenho capacidade de perdoar. Tem alguém que quer falar? Quer falar, Lídia? Não? Então é isso. A raiva é uma emoção perigosa, mas nós temos mais é que saber lidar com essas coisas, com essas questões na nossa vida, porque nós vamos conviver e nós temos essa emoção dentro de nós, e o que a gente precisa é de ter raiva, assim, das injustiças, da maldade de que acontece nesse mundo, mas a gente precisa ter misericórdia, ter amor, né? E revestir de entranhas de misericórdia, quer dizer que é aquela misericórdia mesmo, aquele amor em ação, de uma maneira que, por mais que você está vendo coisas erradas, você se ira com aquela coisa errada, mas você tem misericórdia daquela pessoa, tá? Vamos passar, Daniel. E nós vamos ler alguns versículos, gente, que é muito importante, que vai ensinar você a filtrar esses estímulos. Como que eu vou fazer isso, Sônia? Como que eu vou fazer isso? Eu sou esquentado, ou eu sou esquentada. Quando alguém fala alguma coisa, eu já tenho vontade de ter uma resposta pronta. Então, eu vou pedir para cada um de vocês, vou ver, vocês estão, tá todo mundo com a Bíblia? Aí levanta a mãozinha, quem tá? Tá? Eu vou pegar a minha. Isso, vai lá, Luiz Carlos. Enquanto você pega a sua, eu vou passar os versículos para as meninas aqui. Tá. A Neuza vai ler o Salmo 37, 9. A Catiele vai ler Provérbios 30, 33. A Lidinha vai ler Eclesiastes 7, 9. O Daniel vai ler Efésios 4, 31. E o Luiz Carlos chegou aí já, Luiz Carlos? Tiago, você vai ler o Tiago 1, 19 e 20, tá? Vamos começar lá pela Neuza. Salmos Na minha Bíblia está 37. marcado. Olha, isso aí. Você já Porque os já coloca mais uma anotação assim, ó. Como filtro da raiva. Coloca, vai anotando aí. Tá bom. Porque os malfeitores serão arraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Tá vendo? Então, você pode ler o versículo anterior, lê o 8. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, Aí continua. porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor
herdarão a terra. Tá vendo? Então, se o Daniel conseguir arrumar esse slide aí, é o 8 e o 9, tá? Então, deixa a ira, abandone o furor, porque isso aí vai ser ruim. Então, fala que os malfeitores, eles vão acabar se dando mal. E você tem que ver que lado que você quer estar, né? Então, quando você for receber alguma coisa que vai te provocar a raiva, a ira, a cólera, todo o furor, esse tipo de coisa, você Pastora pensa Sônia, nisso. Pode falar, Lidinha. não, eu vou sair um pouco aqui porque eu estou espirrando muito. Ah, tá com alergia? Muito, muito, muito. É, tá ruim. Tá bom. Então tá bom, gente. Vamos lá, o Provérbios. Quem pegou o Provérbios 30, 33? Catiele, Catiele. eu. Lê aí então, Catiele. Aqui na minha Bíblia fala: porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contendas. Tá vendo? Eu até falei esse versículo, acho que na outra aula. Então, o torcer o nariz produz sangue. O bater do leite vira manteiga, né? Então, e o assolar da ira quer dizer que quando não tem lenha, o fogo apaga. Tem um versículo também no livro de Provérbios, né? Se ninguém vai lá colocar lenha na fogueira, vai acabar o fogo, mas se colocar lenha na fogueira, vai piorar. Então, como você vai filtrar o estímulo que vem para te provocar a ira, a raiva, o furor? Lembra desse versículo, que o bater do leite produz manteiga. Sabe o que ele está querendo falar? Não é do leite, nem da manteiga. Ele está querendo falar, se você ficar dando muita importância para isso que aconteceu, isso aí vai virar uma coisa, um produto mais consistente, o negócio vai ficar mais feio. Por quê? Porque o leite, se você tira a manteiga desse jeito, né? Batendo o leite ali, você vai achar a manteiga. Então, se você começar a torcer muito o nariz, vai sair sangue. Porque aqui dentro está cheio, é um lugar irrigado de vaso sanguíneo, que se você fizer isso, vai sair sangue. Mas ele não está falando do nariz nem do sangue, ele está falando que se alguém te provocou e você der muita importância, e você ficar instigando, e você ficar repetindo, cada vez que você repete alguma coisa ruim, algum estímulo estressante, alguma pirraça, algum maltrato que os outros fez para você, e você fala para alguém, você repete, você torna a ouvir aquilo de novo, e aquilo ele está desenhado ali no teu cérebro. E aí fica mais forte, mais gravado, de maneira que fica mais difícil de você esquecer. É por isso que a Bíblia fala que, em vez de você ficar remoendo as coisas, você não deixa nem o sol se pôr sobre a sua ira. Resolve isso, tira, fala, Deus, eu estou com muita raiva. Confessa para Deus o teu pecado, fala, Deus, eu estou com raiva. Eu preciso resolver isso, eu não estou conseguindo perdoar, me ajuda. Você vai atrás disso daí até você conseguir se libertar. Quando você consegue perdoar, liberar perdão, mesmo que você não tá afim. Fala, eu não tô afim mesmo de perdoar, não. Tô com vontade de bater o leite, mas eu não vou fazer isso porque o senhor não quer. O senhor me ajuda, então, a fazer o que o senhor quer. Você persegue a paz, né? A Bíblia fala para a gente ir atrás da paz, busca a paz, persiga ela. Se você fizer isso, você vai encontrar, Deus vai te ajudar você. Então você está filtrando, você não está deixando o leite virar manteiga, você não está nem torcendo o nariz a ponto de sair sangue, e você não está dando lugar aí, sabe, pondo fogo lá na tua ira para virar uma contenda, uma briga, ficar mais feio, né? Quem vai ler o Eclesiastes 7:9? Consegue? É a Lídia? Você consegue ler, Lídia? Tá espirrando, coitado. Quer que eu leia? Parece,
Pode ler, que lei. você consegue? Então vai. Eclesiastes, o quê? 7, 9. É porque foi bem na hora que a senhora estava falando que deu Deu. uma crise aqui. A rinite É, atacou. meu Deus. 7, 9 é? Eclesiastes 7, 9. Ah, acho que é o cheiro da Bíblia. Ah, não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Só? Olha que versículo bacana. Lê o 10 dele. Ah, nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Tá bom. O 9 tá ótimo. Só? Então, a ira abriga no coração do tolo. Sabe por quê? Porque você vai estar fazendo mal para você mesmo, né? Às vezes às vezes a pessoa com que você está irado, ela foi lá, fez o que tinha que fazer, provocou uma ira em você e foi embora, e nem tá aí. E você está sofrendo. Então, não deixa, não filtra essas coisas, entendeu? Você tem que ter um filtro dentro de você que quando você fala isso daí é para me desestabilizar, para tirar minha alegria, minha paz, para me deixar irado, para me deixar sabendo que isso aí certamente vai acabar mal. Então, eu vou ficar longe disso, eu vou filtrar isso. Deixa isso para lá, tá? Quem pegou Efésios 4:31, acho que é o Daniel. Isso, sou eu. Toda a amargura e a ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Tá vendo? Mais um filtro aí. Então, gritaria, eu acho horrível isso daí, eu acho tão triste, né? Aqui onde eu moro é um bairro, não é um bairro muito bom, não, sabe? E meu marido sempre fala, esse é o bairro melhor que tem para morar uma família de pastor, que a gente tem que estar no meio dos pecadores para falar de Jesus, né? Então, o povo fala mal da minha vila, mas eu falo aqui, faz 30 anos que eu moro aqui, casei, me mudei para cá, e aqui eu criei minhas filhas, nunca aconteceu nada de ruim aqui com a gente. A gente conhece crianças que já são pais de adolescente, a gente leva para a igreja, e então eu acho assim que tem motivos de coisas acontecer que deixa a gente estressado, tem. É um lugar que, às vezes, a gritaria acontece demais. Começa uma briga, sempre termina aqui eu moro num sobrado, sempre termina aqui debaixo da janela. As brigas começam lá embaixo no bar e termina aqui na frente da minha casa. Então, agora está mais calmo, mas tinha época que era quase todo dia uma briga, uma gritaria, uma confusão, daqui a pouco vinha a polícia. Então, eu acho tão horrível isso, eu acho muito triste quando as pessoas não têm Deus e vive nessa situação de não sabe se controlar, não tem um espírito que tem o Espírito Santo que controla, que dá sabedoria, né? Agora vamos, Luiz Carlos, por favor, do Tiago 1, 19 e 20. Eu gosto muito desse versículo. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Gente, eu gosto demais desse versículo aqui. Esse versículo aqui, se você pensar bem, se você pegar esse versículo aqui
E aqueles que eu dei no começo lá, que tem a lista das coisas, das emoções que elas podem ser negativas para você e que você pode evitar, mas esse aqui do Tiago 1, 19 e 20, você pode filtrar as coisas que vêm para você para não deixar ela te atingir. Aqui está falando, olha, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. A maioria das coisas que acontecem de uma raiva, vem e estimula a sua raiva. E ela só vai virar uma briga, né? Como a gente viu que o bater do leite produz a manteiga e o torcer do nariz produz sangue, o sular da ira produz a contenda. Ela só vai virar uma contenda mesmo, uma briga, uma mágoa, um ressentimento que pode provocar em casamento, pode provocar separação, divórcio, na igreja pode dividir igreja, na família pode dividir família, né? Na comunidade pode ter tanta coisa que acontece, assassinato, no trânsito pode acontecer coisas horríveis, pessoas, homicídios, tudo por causa de uma ira, de uma raiva que não foi controlada, né? Por quê? Porque aqui a Bíblia fala que a gente tem que ser pronto para ouvir e tardio para falar. Então, se quando a gente recebe aquele estímulo, a gente fica quieto e pensa primeiro, filtra aquilo ali para poder ter uma resposta com sabedoria, provavelmente, é muito difícil você não falar uma bobagem. Então, quando você para e pensa antes da resposta, ou senão, se você está muito bravo mesmo, você fala, é melhor eu não dar a resposta agora, porque eu estou irado. E na ira do homem não opera a justiça de Deus. Quer dizer que a ira nossa não produz justiça daquela que vem de Deus, vai produzir a nossa própria justiça. Você vai falar da sua carne, você vai falar aquilo que você pensa. E eu acho, a minha opinião é essa, eu penso assim, eu não concordo com isso, eu concordo com aquilo, vai sair coisa sua. A ira do homem não produz justiça de Deus, não produz coisas que vêm do céu. E a Bíblia fala que a gente tem que buscar as coisas que são do alto, aonde Cristo está sentado à destra de Deus Pai. Não é para você buscar as coisas aqui da terra. Não vamos responder, reagir de acordo com o mundo, fazer coisas que o mundo faria, mas nós somos de Deus, nós somos o povo eleito, a nação santa, povo adquirido para a gente anunciar as grandezas daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a gente tem que andar na luz, nós somos filhos da luz. Então, quando a gente está no contexto da igreja, a gente tem que andar na luz, praticar as obras da luz. A gente tem que se irar quando a gente vê, irar contra pecado, contra injustiça, contra coisa que está maltratando pessoas que a gente ama, mas a gente não pode irar com pessoas. Às vezes a gente ira assim, não vou falar, você não está com raiva, não fica com raiva. Quando acontecer, porque vai acontecer, porque nós não somos como Deus. Deus, a ira de Deus é santa. Porque Deus, ele consegue separar o pecado do pecador, mas como nós já somos pecadores, nós não temos essa capacidade de falar, não, estou com a raiva da Sônia, não, estou com a raiva do que a Sônia falou, mas olha, eu não estou com raiva dela. Então, não, se eu falar alguma coisa que vocês ficam magoados aqui, vocês já vão colocar, estou com raiva da Sônia. Não é assim? Geralmente? Então, nós não temos essa capacidade. Então, como que a gente vai fazer isso, então? Como a gente vai resolver esse problema? Deus, através do Espírito Santo e da palavra dele, ele vai iluminar nossa mente para a gente poder, naquela hora, você não vai conseguir separar eu do que eu falei. Então, o que você vai fazer? Você vai, a hora que você respira fundo e usa esse versículo de Tiago 1, 19 e 20. Seja pronto para ouvir e não fala nada. Você filtra e fala, eu estou com muita raiva da Sônia. Deus, me ajuda a separar o que ela fez da pessoa dela.
aí você vai focar naquilo que você gosta em mim, né? Ah, mas não tem nada que eu gosto na Sônia. Não, procura. Se você tem uma amizade, se vocês estão juntos, nós estamos juntos por algum motivo aqui, vai ter alguma coisa que você gostou em mim e eu em você. Então, você vai fixar sua mente naquilo que é bom daquela pessoa. Aí você fixou a sua mente, pensou, não, eu tô com raiva dela, ela falou que não devia, mas ela tem essa e essa qualidade. Tá, então vamos focar nessa qualidade. O senhor me ajuda a esquecer aquilo que ela fez para que eu consiga não me irar contra ela. Então você ora para aquela pessoa, você foca no lado bom daquela pessoa, porque no contexto Tarefa difícil essa, hein? é difícil. Ai, É só difícil. Jesus. É só Jesus, Lídia, eu entendo. É só Jesus que pode ajudar a gente nessa hora, principalmente porque nós vivemos tanto estímulo estressante no nosso dia, no trabalho, na Com família, certeza. na igreja, em todo lugar, né? Então, o É, que a gente tem que fazer? A gente tem que viver, eu lembro do pastor João, né, nosso primeiro pastor aqui, ele falava assim, olha, quanto mais você fica perto de Deus, mais longe você fica do pecado e das coisas que vai te levar ao pecado. E ele falava, a gente tem que viver nesse mundo pelo menos um palmo acima desse chão, desse mundo. Viver no mundo, mas não fazer parte dele. Então você tem que ser meio estranho mesmo nesse mundo. Você tem que ser estrangeiro aqui. Por quê? Porque se você tem coisas que às vezes demorou para mim conseguir fazer. Não estou falando que eu faço todo o tempo, não. Às vezes, muitas vezes, eu não faço do jeito que eu gostaria de fazer. Eu erro também, eu sou humana como vocês, né? Mas eu tenho notado que a partir de um certo tempo que eu tô, quanto mais eu fico com intimidade com Deus, mais eu vou querer fazer de tudo para não magoar o meu Senhor, né? Meu Deus. Então, o que que vai acontecer? Então, eu luto contra essas coisas. E às vezes eu vejo, às vezes tem pessoas que falam, a Sônia é bobona, ela é meio bobona, ela nem liga mesmo, né? Ela é muito bobona. Você não tem jeito, os outros fazem as coisas, você não liga. Não é que eu não ligo, eu ligo, eu ligo. Eu fico chateada na hora que a pessoa fala, mas depois eu falo ou faz alguma coisa que me magoa, porque eu também sou magoável. Então, mas eu dou um tempo para aquilo, eu respiro fundo, eu peço para Deus me ajudar a não. A eu separar aquela ofensa do ofensor e eu continuar amando aquela pessoa. Na hora eu fico chateada, daqui a pouco, quando eu faço esse filtro aqui, eu consigo não deixar aquilo virar nenhuma mágoa, porque já é do meu temperamento não reagir assim muito. Eu sou mais pro fleumática, sabe? Então eu não sou a pessoa que reage assim, pá, pá, assim. Você nunca vai me ver. Acho que o Daniel aqui nessa sala, acho que é o que mais me conhece. Acho que ele nunca me viu fazendo alguma coisa parecida com isso, né, Daniel? Você viu? Quer ver ele falar que viu? Claro que vi. Eu tô brincando. O Daniel é meu filho, é meu filhão. Se ele falar mal de mim, ele vai ver. Viu? Mas eu e o Daniel, a gente tem um temperamento, a gente se dá muito bem por causa disso, porque nós temos um temperamento parecido. Só que o fleumático, ele tem também um problema, porque quando a gente não fala as coisas assim, né, na lata, igual muito o sanguíneo, o colérico faz, mas a gente pode ter a tendência de ficar magoado, que isso também não é uma coisa boa, não é, Daniel? Me ajuda aí. Então, Sim, então o fato de eu e o Daniel, que tem um temperamento desses mais introvertido, de não falar na lata, isso aí não faz da gente uma pessoa
ai, menos problemático, ai, são muito bonzinhos, não, nada disso. A gente também tem nossas fraquezas, porque a fraqueza do fleumático e do melancólico é de não falar, mas de se magoar, sabe, de ficar com aquela coisa. Então, nós também precisamos de trabalhar em nós essa coisa. Eu tenho que trabalhar em mim direto. Coisas que eu não falo, mas fico assim ressentido, então eu tenho que falar, Deus, eu não quero ficar pensando isso, eu não quero ficar sentindo isso, eu quero amar, e aí eu vou contra aquilo que eu estou sentindo. Se eu estiver magoado com a pessoa, eu vou lá, eu faço, eu faço tudo para ficar de bem, daqui a pouco eu tô bem de novo, estou amando a pessoa e não tô, passou. Então, isso daí é treino, viu? Eu sei que não é fácil, eu tô falando para vocês, não porque isso é fácil para mim, porque eu também vivo esse processo, mas eu não quero ficar adoecendo de tanto ficar nervosa, chateada, com raiva, irada, e eu quero ficar bem, eu quero ter saúde emocional, e eu sei que se vocês estão aqui nessa aula hoje, é porque vocês também querem ter saúde emocional. Então, se você quer ter saúde emocional, você tem que, é um trabalho, é um processo, né? Você olha na palavra de Deus, a Bíblia fala, olha, deixa a ira, abandone o furor, isso certamente vai acabar mal. Então, não faça isso, porque essas pessoas que fazem isso, deixa Deus resolver com elas. Deixa Deus, passa a sua causa para Deus. Fala, Deus, olha, isso aqui está se repetindo, o senhor viu? Né? Igual a gente quando brigava com as crianças, com os irmãos, né? A gente aguentava o irmão, olha, eu vou falar para minha mãe, eu vou falar para nossa mãe, né? Eles insistiam, você falava, ó, eu brigo com esse moleque, né? Que em casa era três meninos, só eu de menino. Então eles eram mais fortes, eles provocavam, faziam. Eu falava, ó, para com isso que eu vou falar com a mãe ou para o pai. E eles insistiam, eu falava, ó, brigar com eles não adianta, porque eles são mais fortes que eu. Eu vou lá e vou falar para minha mãe. Passava o caso para frente e era o que resolvia. Então, nós temos um grande Deus, então nós precisamos passar a nossa causa para Ele, né? Nós entregamos o nosso direito nas mãos dele. Não é passar assim, Deus, e dando sugestão. Deus, olha, o senhor dá um jeito nessa pessoa, faz ele logo quebrar uma perna, quebrar os dentes, morder a língua, porque não está dando, não. Você vai, não dá sugestão para Deus, fala, Deus, eu estou passando por isso eu entrego nas suas mãos, que o Senhor faz o trabalho nessa vida dessa pessoa, ajuda ela a entender que ela está agindo de forma errada, que está ruim essa situação, e vai orando, e você vai ver que vai melhorar. Orar e agir, continuar trabalhando em você, porque é aquilo que eu falei na última aula, não temos como mudar as pessoas. Eu não tenho como fazer as pessoas parar de agir, a não ser que você pregue o evangelho para algum incrédulo, né? Eu não tenho como fazer o povo parar de brigar debaixo da minha janela. Mas eu posso pregar o evangelho, que é o que a gente faz aqui no nosso bairro, levar as pessoas para a igreja, levar as crianças, fazer amizade com os vizinhos, porque o dia que eles aceitar Cristo, eles vão ter o Espírito Santo que vai transformar eles. Mas e quando as pessoas já têm o Espírito Santo, já estão servindo a Cristo e mesmo assim elas estão sendo usadas, às vezes, as pessoas se deixam usar pelo inimigo, às vezes até na igreja, e provoca e faz coisas que não deve. Então, nós vamos olhar para a seguinte forma: nós somos filhos do mesmo Pai, né? Eu já aceitei Cristo e essa pessoa também. Então, Deus, eu entrego nas suas mãos. Nós somos irmãos em Cristo e eu entrego nas suas mãos. Eu não quero nem ter nada, eu não quero ficar com raiva. Eu quero que o Senhor convença essa pessoa para ela mudar de atitude, e é uma entrega dos seus direitos a Deus. Eu tenho direito aqui, pelo que a pessoa fez, eu tenho o direito de revidar, mas eu não quero. Eu quero que o Senhor cuida. Então é assim, deixa para Deus resolver, Deus vai trabalhar com aquela pessoa, né? E não ficar desejando mal para ninguém,
né? Deixa a ira, abandona o furor. Tá bom? Tem mais alguma coisa, Daniel? Eu não falei isso na aula passada, né? Mas eu vou deixar aqui uma tarefa. O Daniel vai escrever, deixar destacado para vocês. Eu queria que vocês escolhessem um texto das Escrituras em que os personagens se iraram. Vai ter muitos, hein? Sobre uma situação e não... se iraram... Oh, tá. Isso, agora melhorou, que eu estou ceguinha aqui. Escolha um texto das Escrituras em que os personagens se iraram sobre uma situação e não pecaram. Entendeu? Versus, aqui esse X é versus. E uma situação em que alguém agiu com uma ira pecaminosa. Entendeu? Vocês têm dúvidas que eu deixei aqui? Escolhe uma história, uma passagem bíblica em que a pessoa ela se irou, mas ela se irou contra a situação. E escolhe outra que a pessoa irou, mas irou pecando. Foi uma ira pecaminosa. E dá a sua explicação para que por que você acha aquilo ali. Você fala, olha, aqui o fulaninho ficou irado, mas ele pecou porque ele estava com raiva pessoal contra aquele indivíduo lá. Pode fazer pergunta, se você estiver dúvida. Catiele? Professora, assim, sempre quando eu me iro, assim, né, que eu fico irada, assim, com raiva, se magoada por alguma coisa, aí, como a senhora falou aí, né, da pessoa se irar, né, alguém da Bíblia que se irou, mas não foi contra outra pessoa, contra a situação, né, aí me vem sempre Jó, porque Jó, assim, eu penso, né, que Jó se irou, sentiu, né, muita raiva, mas da situação em que ele estava vivendo. É porque ele nunca negou a Cristo, ele nunca deixou de exercer a fé dele, né? Tanto quando ele repreendeu lá a esposa dele, quando ele disse, né, que ela aceitava as coisas boas de Deus e por que não as coisas ruins. Aí eu sempre tenho muito esse exemplo, assim, de Jó, de irar-se sem ser contra Deus e sim contra a situação. Sim. Aí, então, ó, você vai separar para a próxima aula, anota lá, daí a gente vai discutir, falar, se Deus quiser, vai estar os outros alunos que faltaram hoje, aí eu quero que vocês separem, você pode escolher o Jó mesmo, escolher, né, quem irou sem ser contra uma pessoa e quem irou pecando, tá? É para fazer os dois? Tá. Dos dois não me vem à mente agora. Tá. Vocês escolhem um e outro, entendeu? Então... Você fala, olha, eu escolhi aqui o Jó, porque ele se irou com a situação, mas não se irou contra pessoas, né, nem contra Deus, e eu escolho também essa pessoa que ele se irou contra, ele irou uma ira pecaminosa, tá bom? Então, nós vamos encerrar por aqui. Hoje eu estou falando meio fraco, eu tive uma virose essa semana, muito terrível. Pensei que hoje eu não ia nem conseguir dar aula. Eu fiquei bem ruim, fiquei uns 2 dias meio acamado. Aí hoje eu, graças a Deus, eu acordei melhor. E ainda não estou conseguindo assim, comer muito bem. Estou meio fraca. Estou me sentindo meio... Eu vou mandar por aqui para a senhora um pouco de sopa que eu fiz. Poxa, tem uma sopinha aqui, hein? Fiz sopa para o meu pai, que ele está meio debilitado, não quer comer nada. E eu fiz um pouco de sopa para ele. Eu amo sopa. Vou mandar para a senhora pelo Sedex. Manda aqui que eu vou comer. Mas olha, eu dou graças a Deus que eu consegui dar aula hoje para vocês e agradeço a presença, participação de todos, tá? E esperamos que na próxima aula tenha mais irmãos aqui. Hoje faltou bastante gente. Vamos orar uns pelos outros, tá bom?
e releia esses versículos aí, e a gente está quase chegando assim ao final da matéria, tá bom? Eu quero que, se vocês, se possível, vocês não faltar, né? Que aí a gente vai aprender coisas mais práticas agora até terminar a Se nossa. vire para fazer logo um outro, então. Que eu Então não eu vou vou fazer aceitar. eu vou fazer o 2, Lídia. Eu dou. Pegando o gancho da Lídia, eu também não vou aceitar, não. Não, né? Tá Eu bom. também Então... concordo. então tá bom, gente. Então eu não vou parar, não, tá? Ah, certo. Esse assunto tem muita coisa para falar. Olha, hoje eu tinha muita coisa para falar, que eu, desde a semana passada, fiz algumas anotações, mas aí Sim. veio a alergia, né? Aí eu me limitei, podia eu estar falando e ficar espiando. Então, na próxima aula, vou aproveitar a atividade, aí vou tentar colocar alguma coisa que eu tinha para colocar hoje, que é muito, mas muito. E cada dia que eu fico meditando mesmo, né, passou o medo, aí a raiva. E a raiva é uma coisa, e quando falou em injustiça, então, é somente por isso que eu me iro. Tanta injustiça. Eu sei. Mas assim irai, mesmo. mas não pecai. Pode irá, irá. Irá, mas não pequei. Pois é, mas vou aproveitar a atividade e na próxima eu falo, né? Já junto com a. Vou Muito bom, gente. Foi muito esclarecer. bom ter vocês aqui, viu? Muito bom que vocês Obrigada. venceram o cansaço, porque na sexta-feira a gente já tá só o pó, né? Nossa, e eu tenho que trabalhar amanhã, que amanhã tem festa. Eu sou professora, na escola tem festa, então amanhã eu tenho que ir para a escola às 8 da manhã. Olha só, tem bastante professora por aqui, né? Mas que bom. Graças a Deus que vocês vieram, tá bom? Que Deus abençoe cada um, bons cultos aí na igreja de vocês, tá? Falem do Obrigada. Senhor Jesus para as pessoas, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, uma boa noite de descanso. Deus abençoe você, Luiz Carlos. O Luiz Carlos e o Daniel são os varões aqui no meio da nossa aula. Que Deus abençoe vocês, viu? Amém.